Olá, Glaucia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo. E com você? Como é que Tu- estão as coisas? Tudo ótimo também. Ultimamente um pouquinho corrido, mas graças a Deus indo tudo bem. Que bom. E a gente está aqui hoje para falar de qualidade, né? Um tema Sim, muito importante, pertinente e que nos envolve no dia a dia, de fato. Não é isso? exatamente, exatamente. É uma honra poder compartilhar essa live com você e trazer um pouquinho da experiência, né, que atuo já na parte de produção e também conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. É uma honra mesmo poder conversar com uma profissional que tem muito conhecimento aí de mercado. Prazer e honra são meus, né? Acho que as nossas áreas são bastante complementares. E eu espero que quem está assistindo, a gente, quem venha assistir, né, essa nossa live gravada, possa extrair bastante conteúdo aí e que possa também despertar dúvidas, né, que sejam interessantes e que depois venham compartilhar conosco. Fala um pouquinho de você, vamos Claro, começar aí. deixa eu me apresentar, então, para você e para quem não me conhece direito, eu me chamo Ana Maiewski, eu sou farmacêutica industrial, eu já atuo na área da saúde há 16 anos, né? Comecei lá no comecinho com patologia clínica, trabalhei em laboratório de química, trabalhei em laboratório de microbiologia, e aí fiz a faculdade, depois fui vindo mais para a área industrial, no qual eu fiz estágio, um estágio super é, renomado, assim, que eu pude participar de diversas áreas, e foi aí que eu me apaixonei muito pela parte de qualidade de indústria farmacêutica. E estou aí cerca de 8 anos atuando na indústria com parte de processos, né? Desde sistemas, processos e equipamentos. Eu amo fazer isso. E também atuo com a Teta Consultoria e Treinamentos, né? Hoje eu sou diretora técnica e a gente aplica diversos projetos e treinamentos nas áreas de validação, qualificação e sistemas de garantia da qualidade. Agora se Legal, apresenta um realmente a pouquinho. nossa área é muito complementar, né? Só que eu fiquei a minha vida inteira, principalmente com as questões analíticas, né? Então, eu sou técnica em química, fiz graduação, mestrado, doutorado na área de química analítica, fiz pós-doutorado na área de processo de separação, me especializei principalmente com as técnicas cromatográficas e técnicas analíticas em geral. E aí, após o doutorado, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Eu tinha trabalhado só em indústria química, mas eu fui indicada, né, para ser coordenadora de um laboratório de desenvolvimento e validação, e realmente me encantei, né? Eu tinha feito desenvolvimento, validação de métodos, já no mestrado e doutorado. A indústria estava no começo dos desafios das validações, né, precisando de profissionais um pouco mais empenhados nesse quesito. E aí, realmente, eu montei uma equipe, laboratório e tal, e foi muito legal. E aí, eu fui para outros lugares também fazer atuar nesse mesmo foco, né, de validação de métodos, desenvolvimento de métodos para desenvolvimento de produto. E com o passar do tempo, eu acabei saindo um pouco, né, de dentro, efetivamente, da rotina do laboratório e indo para consultoria, né? Então, hoje eu estou à frente da Cronval Lab, que tem o foco na prestação de serviço nessa linha, mas que também tem uma preocupação com o treinamento. E eu sou apaixonada também por essas questões relacionadas a desenvolvimento de método, desenvolvimento analítico, né? E também me preocupo com a carência aí de uma parcela, né, dos profissionais que são exigidos para alcançar aí os desafios atuais. A legislação melhorou muito, né? Todo o foco da indústria ficou muito mais refinado em relação à qualidade e a gente não teve, talvez, o tempo suficiente para preparar os nossos profissionais. E aí a gente tem, então, na Cromval Lab, alguns cursos específicos para pensar nesse mundo aí Ai, dos muito bacana. desafios. Eu vou querer conhecer esses cursos, viu? Tenho certeza que são Ah, bons cursos. graças a Deus, né, tem tido bastante reconhecimento, o pessoal
procura bastante, porque é algo que abre mesmo, né? Caminhos aí e Sim, às vezes ajuda os dois lados, né? Ajuda a indústria e sim. ajuda também o profissional. Mas a gente Conhecimento vai é falar de algo. qualidade hoje, não é isso? Vamos, mas olha, o treinamento, eu sempre falo, é conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Uma vez que você tem aquilo, é impossível alguém tirar. E você consegue conquistar muitas coisas com isso, né? São ferramentas excelentes. Olha, eu me apaixonei, na verdade, além dessa parte de indústria, como eu fiz mestrado, doutorado na Unicamp, eu fiz estágio docente lá e também fiquei dando aula. Então, eu atuava na indústria, mas eu não conseguia largar a sala de aula. Sou coordenadora de curso de Química até hoje, né? Então, eu consegui conciliar esses dois lados e fico muito feliz de ter tido esse tipo de percurso aí na minha carreira profissional, porque ensinar é algo assim, sabe? Você, é claro, aquelas frases prontas, mas que são pura verdade. A gente aprende muito Sim, trocando, né, conhecimento com as pessoas, e quando a gente tem que ensinar, a gente se preocupa em fazer muito melhor, né, em entender muito mais. Então, é uma forma de evolução que não tem igual. com E certeza. aí eu tento ainda ficar com esses dois pezinhos, porque as duas coisas têm que casar, né? Então a gente tem que ter experiência prática, mas a gente tem que ter muito conhecimento teórico também. E Eu uma fico me vez preocupando, você fazendo esses treinamentos, você está sempre se atualizando, né? Porque a gente não. trocando experiência, Exato. sabendo o que está acontecendo por aí, quais são os desafios de outras pessoas, coisas às vezes que você nem tinha pensado, né? Que para você não era um ponto importante, mas que num outro local, numa outra indústria, para um outro profissional é, e aí a gente cresce e evolui todo dia, então é muito bom. Todo dia. E aquelas frases, né, de que conhecimento é poder, de que a gente não pode nunca parar de aprender, porque se parar de aprender morre. Olha, Sim, é tudo verdade. é verdade. Eu posso dizer que é tudo verdade. Então a gente tem que continuar, não pode parar nunca. Não é porque fez uma boa graduação e tal que vai poder parar. Não, E não a tem gente está na limite. frente de consultoria, então o tempo todo precisa estudar. E não é só a norma, porque também tem as práticas de mercado, né? Às vezes uma empresa faz assim, a outra faz de outra forma, e a gente acaba vendo tudo isso e trazendo o melhor para as empresas, tanto nos treinamentos, né, quanto em formato de consultoria mesmo. Sim, na hora de atuar no serviço mesmo, de auxiliar ali no, na hora do vamos ver, né? Exato. E eu fico só um pouquinho assim, ainda frustrada, quando tem gente que pensa que um curso ou um treinamento é só execução, né? Tipo, roteiro pronto, que é uma receitinha de bolo, Uhum. porque nunca é. Não, A gente tem que entender cada caso, a gente tem que saber detalhes, né, daquela situação em particular, porque não tem uma receita pronta, não. A isso é gente tem muita que verdade. mesmo. Então, conta pra gente o que que você acha que é mais importante para que se possa obter qualidade, pensando no lado da produção. Como que a gente produz um produto de qualidade? O que que você acha que é mais importante? Legal. Assim, o mais importante é muito difícil de falar, né? Porque tudo é importante, se a gente pensando principalmente em qualidade. Mas eu vejo que, por exemplo, a comunicação é algo essencial, que não pode faltar. Por quê? A produção, existe o operador do primeiro turno, do segundo turno, terceiro turno, assim como os analistas, né? Então, todo mundo precisa conversar e entender a mesma linguagem, né? Não só operadores, como também os analistas, gerentes, todos precisam, né, ter esse elo, essa comunicação. E isso, às vezes, eu vejo que é um pouco difícil quando se trata de empresas um pouco menores ou empresas que são mais burocráticas mesmo, né? Então, por exemplo, quando você tem um documento, né, um sistema documental bem implementado, baseado em procedimentos, com certeza os seus processos e a comunicação da sua empresa ela vai ser muito mais eficaz, né? E ela vai ter muito mais sucesso para que você consiga manter toda essa comunicação e todos os processos de forma padronizada.
Quando você vê que não é tão robusto, né, essa implementação de documentações, por exemplo, inclusive os treinamentos que a gente estava mencionando, né, é muito difícil com que a gente faça com que todos os processos eles se padronizem. Às vezes, um analista ele vai realizar um processo totalmente diferente de outro analista, se eles não tiverem essa comunicação. Então, eu acho essencial sempre ter essa troca, né? Principalmente para que eles todos consigam ter essa harmonização e dos processos como um todo, né? Então, eu vejo é uma premissa bem importante. Isso falando da produção, eu acredito que no laboratório seja a mesma coisa. Eu acho que você foi muito bem aí na sua resposta. Realmente, né? Tudo é importante, você tem total razão, cada detalhe, cada mínimo detalhe. Mas se as pessoas não sabem o que está acontecendo, e é uma coisa que a gente vê bastante. Então, agora falando pelo lado do laboratório. O laboratório é um prestador de serviço dentro da empresa, então ele atua, né, tentando fornecer um resultado para que a produção fique satisfeita, ou para que ela possa entender se está ou se não está de acordo, se tem melhoria a ser executada e etc. E às vezes as pessoas do laboratório não sabem o que é de fato aquela amostra que ela está recebendo, né? E aí por isso já acontece um grande problema, um grande desvio, algo que poderia ser evitado. Então, essa comunicação entre os departamentos, entre os setores, realmente é um ponto muito significativo. Mas a- a- essa comunicação em níveis, tanto horizontal quanto vertical, a gente percebe que ainda falha, né? Sim, ela ainda tem essa falha. Tanto que era uma coisa que eu queria trazer para essa live. Eu tive experiência na semana passada, nós visitamos um cliente, né? E aí o que aconteceu? Nós estávamos preparados para realizar a validação de um sistema de laboratório mesmo. E quando a gente chegou lá, fomos nós, né, da Teta, e mais o fornecedor que iria instalar esse sistema. E de repente a gente ficou sabendo que não poderia parar essa produção, né, essa análise no laboratório. E aí a E gente teve ninguém falou para o pessoal do laboratório que tinha programado isso. isso. Nem o laboratório, na verdade, sabia que teria que ficar 5 dias com equipamentos parados. Ele achou que seria um dia só, né? Assim como o pessoal da validação também não chegou a informar. Então fica aquela coisa de eu não falei, mas eu também não perguntei. Então, eu acho que assim, falta esse planejamento muitas vezes, né? Essa troca que parece que é básico, mas isso gasta muito budget da empresa, gasta tempo, né? Gasta tempo de todos. Então, assim, eu vejo que, por mais que às vezes até a própria normativa 658 ela traz para a gente sobre a multidisciplinaridade, né? De implementar cada vez mais essa comunicação entre as áreas. Às vezes, nesse ponto, que é um ponto tão simples de planejamento, ela falha, é o planejamento do próprio escopo do projeto, né? Você traça uma linha e não vê algumas coisas que precisa implementar. E as coisas aí vai começa a aumentar esse projeto, né? Começa a aumentar o budget do projeto que não era tão bem visto. Então, isso Sim, eu vejo como uma falha geral de empresas, não empresas pequenas, mas empresas grandes, gerais, assim. você tem razão. E é uma coisa que a gente olhando de fora pensa que é bem simples de ser resolvido, mas que ainda se mantém, né, como um problema aí atual. Sim, mesmo tendo diversas sistemáticas, às vezes a empresa tem muitos procedimentos, mas assim, uma coisa também que eu enxergo é que os cargos eles estão cada vez mais sobrecarregados, né? Não sei se você consegue visualizar isso, né? Parece que as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhava, e por isso também eles acabam contratando a gente como consultoria, e até a própria consultoria sente essa Fica sobrecarga, sobrecarregada também, né? fica sobrecarregada também, exatamente. Na verdade, quando eu coordenava alguns laboratórios de validação, o ponto que pegava bastante era ter tempo de ler com detalhes o próprio relatório. Porque quando a gente olha um relatório de validação, é algo extenso.
Com que vai certeza. ter uma descritiva bem, né, específica do processo, dos equipamentos envolvidos, dos materiais, preparo de soluções. Então, é de fato, né, um relatório técnico extenso. E aí, para quem vai fazer a conferência, deveria ser essencial ter um tempo de dedicação focado, né? Perfeito. Mas isso é complicado. E muito dos retrabalhos vem por conta da pessoa realmente estar sobrecarregada e não conseguir dar atenção suficiente Sim. para um relatório em particular, né? E Uhum. aí tem que ter alguém de fora, tem que ter alguém Preci- envolvido, porque quem está lá no dia a dia está sofrendo realmente. Então, e assim, nós da Teta prezamos muito por um trabalho de qualidade, né? E muitas vezes acontece de realmente fechar um budget curto e acontecer algumas coisas no meio do caminho e a gente não conseguir, de repente, empenhar essa qualidade nem porque a gente não quer, porque o cliente tem a pressa, né? Ou porque vai ter uma auditoria, ou porque precisa entregar por conta do cronograma. E isso é uma grande falha, porque assim, quando a gente fala de validação, não só a validação de processo, limpeza, equipamentos, como também de laboratório, Métodos, métodos, a gente precisa olhar para essa qualidade do produto em si, né? Do produto e do processo de forma geral. E eu vejo que acontece essa falha. Então, assim, parece que ao mesmo tempo vai se perdendo o propósito do que é a validação, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, assim, eu sempre dou uma freada, né? Nem sempre é possível, mas no geral eu oriento muito. Falo, olha, a gente até pode fazer assim, mas possui esse risco, né? Então, assim, a gente, vai ter o Go Live. Tá, mas a gente precisa fazer com cuidado, porque você coloca, às vezes, o prazo de entrega daquele sistema validado no mesmo dia que vai finalizar o relatório. E pode ser que ocorram uns desvios. E aí você precisa sim. retestar. Então, as empresas não contam tanto com isso, né? Eu acho que, olhando agora pelo lado da qualidade, pensando um pouco no pessoal da bancada, em laboratório, o que eu acrescentaria, além desse ponto da comunicação que você falou, que é de fato bastante importante, é um pouco de treinamento básico mesmo também. E não é só, porque assim, às vezes, acho que envolve de novo essa questão das equipes, né? A gente percebe que a pessoa do laboratório ela está preocupada em ter aquele treinamento para executar a tarefa, que é a execução do equipamento, né? Saber mexer no equipamento, saber injetar o que tem ali de amostra, o que ela recebeu, preparar as amostras e tal. Mas ela às vezes não tem a informação na forma de um treinamento do que aquele resultado está, né, relacionado, como aquele resultado está relacionado com o todo. Então, ela não tem essa percepção do que aquele pontinho do que vai sair ali naquele laudo vai realmente significar no processo como um todo. Então, acho que treinamento mesmo de conhecimento, de BPF, de Sim, boas práticas. Quer dizer, quando a gente lê hoje a 658, eu acho que ela está muito bem, ela está muito boa. A 301, que já foi aquele marco regulatório, assim, mudança de fato, né? A 658 só veio reforçar, veio trazer uma redação um pouco melhorada para alguns capítulos específicos, para alguns parágrafos, né? Algumas correções, mas de fato o que alterou foi a 301. perfeito. Então, ela já veio assim muito assertiva. Ela já veio com toda essa preocupação. Então, vamos fazer análise de risco. O que que esse pequeno pontinho vai impactar no todo? O que que isso tem a ver, né? Se eu errar aqui, o que que isso vai mudar no panorama geral? Entender esse contexto do ciclo de vida. Então, não é uma coisa isolada, não. Não, É perfeito. algo global, é algo que tem um começo, que tem um meio, que tem um envolvimento no fim, né? Então, eu acho que toda essa questão de hoje a gente prioriza muito, né? O que se fala muito também na redação, a ação é preventiva, é tentar enxergar antes. Sim, Porque se você tentar enxergar depois, você vai corrigir, pô, você vai gastar de novo padrão, você vai gastar de novo reagente, você vai gastar tempo, tempo é dinheiro, né? Essa sim. frase é feia, mas é verdade.
você vai ter retrabalho. Então, eu acho que o que está descrito está muito correto. Falta a gente começar a viver mais, né? O que está Isso, escrito. perfeito. Entender o todo. Entender que aquele pequeno passo que a gente está dando lá no laboratório faz a diferença no geral, no global, né? E as pessoas às vezes ficam muito compartimentadas. Não, a minha atividade é essa, eu vou Essa, fazer muito bem. sim. Faz muito bem, mas às vezes ela não entende que se ela fizesse de um jeito até diferente, né, teria um impacto melhor para o todo. E aí Então, cabe acho até a que questão da falta esse cultura. ponto, né? Até a cultura da própria empresa, né? Porque muitas empresas que eu, pelo menos, já atuei, né? Ah, sempre foi assim. Às vezes você escuta isso, né? Ou sempre foi Isso assim. é coisa de velho, né? É, e por que que não pode ser diferente? Ah, porque não dá para mudar, mas será que não dá mesmo, né? Será que a gente não pode tomar um passo para trás, de repente, para tomar dois para frente? E ainda queria complementar você da questão que você falou sobre a multidisciplinaridade. Eu vejo, por exemplo, assim, já vi diversas empresas trabalhando dessa forma, a produção com laboratório. Então, assim, por exemplo, tem a verificação continuada de processo. O analista ele é responsável em coletar essas amostras junto com o operador e levar para o laboratório. E o melhor que se tem a fazer é o analista ele conhecer o processo. O operador vai Sim, passar a informação para ele. Então, assim, olha, ocorreu uma manutenção da máquina, uma troca de matéria-prima, alguma coisa talvez que ocorra ali no momento que o pessoal do laboratório não vai saber. Esse analista, ele precisa levar essa informação para a pessoa que vai fazer a análise, para que essa pessoa ela já tenha conhecimento e saiba o que pode esperar. Né, falar, foi a exatamente. questão não foi o meu reagente, né? A questão foi que mudou o produto, mudou talvez a matéria-prima mesmo, ou qualquer coisa do tipo. Entendeu? Então eu vejo muito essa questão que às vezes não tem essa comunicação, né? Que é importante que as áreas elas transmitam a mensagem como um todo, para que tenha o sucesso dessa produção. E não só, né, a gente fala em treinamento de boas práticas de fabricação, mas não é só falar, vamos fazer, aprender todos a fazer um BPX. Não, a boas práticas de fabricação ela engloba tudo, desde laboratório, né? Na verdade, lá desde fornecedor, análise, e aí vai para o laboratório, produção. E por aí vai, Todas as interfaces, né? justamente. Realmente, todo mundo que está relacionado com aquilo, com a obtenção daquele resultado como um todo. Exatamente. Olhando de fora, né, parece muito lógico, mas talvez dentro da rotina da empresa, nem sempre isso é visualizado. Sim, E eu me lembro, que eu já sou velhinha, né, imagina. mas eu me lembro quando controle em mudanças se tornou algo obrigatório, né? Então, registro do controle em mudanças e tal. O que eu mais enxerguei de benéfico nessa prática foi justamente a necessidade de fazer um apontamento envolvendo as diferentes áreas, para as diferentes áreas enxergarem o ponto de vista do outro. Porque antes desse momento era muito difícil alguém parar para tentar entender e tentar trocar mesmo esse tipo de informação. Nossa, se eu mudar a máquina que vai fazer a mistura, então vou mudar o misturador aqui na produção. Será que tem impacto lá no laboratório? Por que teria, né? Porque a pessoa da produção não está Não vai não tá entender, né? por dentro, Uhum, né, de tudo que está acontecendo lá naquele outro lugarzinho e vice-versa, com né? Então certeza. foi a hora que todo mundo começou a trocar mais informações e eu achei isso um ponto super benéfico, assim, né? Eu achei uma evolução muito, E, muito, Glaucio, muito legal. um, Aí quando a gente começou agora, até na 301, a reforçar o conceito de análise de risco, isso se tornou muito mais evidente, foi, porque não adianta uma pessoa lá da garantia que pode até conhecer o processo como um todo, mas ela não tem a vivência em todos os departamentos. Não adianta que ela não tem mesmo, né? Não tem como ter. sim, Não adianta ela tentar fazer uma análise de risco sozinha, não, né? não é Então, possível. assim, aquele brainstorm, aquela troca, aquele apontamento de cada área, tentando relacionar o que de fato ela enxerga
como, né, o que que vai estar ali naquele diagrama causa e efeito. Eu acho que isso é muito legal. Então, acho que isso é o futuro, é dar a palavra, né, é dar a chance dessa interdisciplinaridade realmente acontecer na prática, na troca de informação, e o pessoal como um todo, né, conhecer e ser mesmo estudioso, né, para Estudioso. entender os processos e entender o que está acontecendo. Isso é uma verdade. Eu tenho um curso de desenvolvimento de produto e uma das coisas assim que eu priorizo bastante é começar do básico. Então, começo onde? Concordo. Começo falando da história mesmo, do IFA, a importância de você saber as características químicas daquele IFA, porque isso vai estar relacionado com como você vai lidar com aquilo. O fornecedor, diferentes fornecedores, diferentes rotas de síntese, porque aí você entende que lá na frente no método você vai ter uma característica diferente que você vai ter que se preocupar. Então, hoje a gente fala muito de qualidade com pontos bem detalhados. É a granulometria, é o polimorfismo, a característica dos isômeros óticos, né, os estereoisômeros, e há um tempo atrás era muito menos, né, focado em detalhes específicos. E como que a gente percebe isso? A gente percebe conhecendo, então entendendo a Sim, rota, entendendo que vai ter um solvente, por exemplo, envolvido ali. Por que que eu iria procurar um solvente residual? Não é, se eu sim, sei que na rota de síntese tem um solvente para poder fazer a recristalização, eu não preciso buscar as cegas. Não, eu estou percebendo que realmente está envolvido, né? E que tem um valor perfeito. pertinente ali para aquela qualidade, né? Sim, Então, acho que falta muito amarrar tudo isso, né? Juntar as pecinhas sim, e tá tudo pronto para a gente colocar em prática. Só falta agora agir mesmo, né? Colocar em exato. prática. E você falou do controle de mudanças, da multidisciplinaridade, né, que trouxe junto com a análise de risco. Eu acho também que foi muito fundamental e as empresas estão sendo praticamente obrigadas a fazer, mas acho que está entrando um pouquinho aí na cultura, na mudança. E falando um pouquinho do que você falou do laboratório, a verificação continuada de processo, ela faz esse papel também, né, que a gente implementa a verificação ongoing, né? Então a gente está o tempo todo monitorando o produto e o laboratório ele está junto com a gente. Então, a validação do processo ele vai fazer toda essa etapa, né? A validação de processo e verificação continuada de processo, que são coisas diferentes, porém complementares, né? São fase 2 e fase 3 de processo. Então, Uhum. é muito importante. E eu vejo que, assim, agora a gente deu alguns treinamentos esse ano, o ano passado, a respeito do CPV, e foi muito curioso, porque, assim, as pessoas às vezes ficavam até um pouco perdidas, né? Não tinha esse conhecimento, e até falar, nossa, mas pessoas do próprio laboratório participaram para ter esse conhecimento. Isso foi fantástico. Né? Porque assim é necessário, não é porque você atua só na parte de laboratório que você não pode fazer um curso de validação de processos, por exemplo. Claro que pode, você precisa ter o conhecimento. Inclusive, a gente vai ter também um treinamento de validação de processos, igual você mencionou, que ele é um pouco mais básico, né? Não chega a ser a fase 3 do CPV. Então, para quem estiver iniciando, bem bacana, super indico. É um curso que também vai trazer um conteúdo fantástico, básico, bastante coisas de conhecimento, que é necessário para que, né? Não adianta você chegar já fazendo curso de CPV, fase 3 se você não conhece a fase 2, né? Que é a validação de processos simples, até a própria validação de limpeza também, tá? Legal. E olha, acho que puxando um pouquinho ainda mais para a questão de conhecimento, preparo, tem estatística, né? Hoje, Também, que profissional que não precisa tudo. das ferramentas estatísticas? Então, se tem uma coisa que foi evoluindo também junto com a indústria farmacêutica, foi esse conhecimento da estatística. Antes a gente pensava que a estatística era só para os matemáticos, né? E hoje a gente percebe a importância disso no tratamento de dados. Então não adianta nada. O pessoal de laboratório obter 500 dados, se não souber tratar Ah, uhum. e descrever qual é realmente, né, o desvio aceitável,
a recuperação, a exatidão, a Perfeito. confiabilidade, né, daquele resultado que está sendo gerado. E atrelado a isso, é claro, saiu do laboratório, foi olhar para a validação como um todo, processo, ou que seja validação de limpeza com seus limites, né, com os cálculos de PDE, a toxicologia envolvida e todos os parâmetros, não adianta, né, só a questão teórica, sem colocar em prática a estatística também para tratar esses dados. Então, eu acho Justamente. que os profissionais, né, precisam também se preparar É, em todos os níveis, né, para saber mesmo tratar os resultados, não só ficar obtendo valores, mas saber tratar esses resultados. Não tem análise de risco boa sem usar ferramentas de qualidade, então a gente sim, vai ter aqui, né, um gráficozinho de escala, qualquer ferramenta dessa é melhor que nenhuma, mas várias reunidas são ainda melhores, né? sim, Mas a estatística direcionada para controle em processo, para controle de dados mesmo analíticos, é fundamental, sim. fundamental para a obtenção da qualidade hoje, ou pelo menos para a gente enxergar a qualidade, né? Perfeito. Isso é uma coisa bem bacana que é bom a gente comentar, né? Que você falou das ferramentas de qualidade. Então, assim, para manter realmente as boas práticas de fabricação, a gente precisa de diversas sistemáticas e ferramentas. E essas ferramentas, tais quais você já mencionou, né? Tanto análise de risco, ferramenta de steel Kawa, e tem diversas outras, né? Que são utilizadas. FEMEA, FEMEA. A FEMECA, gente usa muito FEMEA. ASOP, Uhum, todas, HACCP, que é da alimentos, mas a gente agora está usando um pouco mais amplamente, né, para a Uhum. área Até o farmacêutica SWOT, também. né? A gente usa, assim, ferramentas simples, às vezes, né? O PDCA, às vezes é uma ferramenta bem simples que você chega. Vamos. PDCA é do pessoal da administração, né, já fazia isso daí com o ciclo, né, Aham. de melhoria contínua e Sim, faz sentido, tá faz totalmente sentido. relacionado com o que a gente quer, né? A gente quer melhoria contínua, então Melhoria vamos contínua. aplicar, né, Isso é as interessante. ferramentas. E outra coisa, assim, que eu também vejo na parte de produção é que muitas vezes a parte gerencial, né, muito ocupada, às vezes não participa das avaliações, né? Quando a gente tem, por exemplo, o próprio CPV que eu estava mencionando, precisa estar envolvido. Na própria norma, na 658, ela diz, né? Precisa ter os cargos desde gerência, supervisão, operadores, analistas de laboratório e de produção para que tenha essa conversa, essas reuniões gerenciais, né, de forma geral. Então, eu vejo que às vezes falta, né? Mesmo a gente implementa aqui os projetos e eu percebo um pouco da falha. Às vezes vem uma reunião e na segunda já não está todo mundo, mas e aí? E aí vai acontecendo os problemas, vira aquela bola de neve. Então, assim, realmente é necessário, né? Que todos estejam envolvidos, principalmente implementar essas ferramentas de qualidade para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo. E que todos possam participar da evolução dessa qualidade, né? Sim, Que é aquilo que a gente estava descrevendo um pouco anteriormente. Às vezes a pessoa que está ali na produção não está enxergando o laboratório não está enxergando a produção e não sabe da importância de algo que para alguém é simples ou desnecessário ou que não tem, né, realmente relevância, mas que para o outro é relevante, né? Então é necessário que todo mundo esteja envolvido para poder se colocar, né? Para perfeito. poder trazer essa troca de experiência mesmo, né? Essa troca de ponto de vista. Sim, e os cursos eles ajudam também, né, o Glaucia, a trazer um pouco desse conceito, essa mudança de cultura. Muitas vezes, quando a empresa ela não tem a capacidade, né, de mudar, né, esse conceito dentro dos colaboradores, é ideal que contrate uma pessoa de fora, não querendo vender o curso, né, porque assim, tem diversos cursos no mercado, mas eu vejo realmente como algo que agrega muito. Eu sou organizadora de diversos eventos e assim, eu fico honrada de ver cada ministrante falando, sabe, trazendo o conceito, e você fala, é isso, né? Muda totalmente. Quando é outra pessoa trazendo esse conceito, ele vai realmente difundir de uma forma mais eficaz dentro da equipe. É interessante que tem empresa que tem colaboradores já antigos,
né, que pensam, nossa, mas eu não preciso, eu já sei tudo, eu já estou aqui há 10 anos, eu já estou aqui há 12 anos, eu faço isso, eu domino. E aí, de repente, quando ele dá o braço a torcer e ele realmente vai ouvir, né, ele vai tentar entender de uma forma diferenciada aquilo, ele percebe, nossa, eu fazia assim, né, eu tenho essa experiência assim, mas eu tenho sim algo a aprender. É Com bem certeza. legal quando isso acontece, né? Sim, E é interessante que cada vez mais, graças a Deus, né, as empresas estão dando valor para essa parte do treinamento. É claro, é ponto também de BPF, por isso que eu falei lá no começo, né? BPF para mim hoje está muito bem escrita, ela está preocupada com tudo realmente, é uhum, muito detalhe, é higiene, é pessoal envolvido, é política, é gestão, né, da qualidade muito melhor do que antes, que é um sistema de qualidade completo. Então, ela evoluiu muito. E lá também está escrito, né, que a empresa tem que se preocupar com o treinamento. tem, Então, é precisa. ponto, né, de que todo mundo percebe, olhando para o processo global, que não pode ser descartado, né? Eu Então, sou as tão pessoas têm que saber o rígida, que elas estão eu sou fazendo. tão rígida nessa parte do treinamento, né? Não só porque a Teta, ela dá o treinamento, mas porque eu vejo como um quesito de qualidade. Todos os testes de validação, mesmo de sistemas, equipamentos, eu coloco que é necessário ter os procedimentos e treinamento, colaboradores treinados. Sem essa premissa, não passa. É, isso daí já está escrito na própria validação, né? Não Então, quais passa. são os critérios da validação? É, já tá mais Pessoas assim, treinadas. já tá, mas muita empresa faz vista grossa. Então, assim, Mas eu não. pensa que só porque o analista é experiente naquilo que ele executa, ele vai ser experiente também para atender esse requisito, mas não é assim, E né? não Então ele cobra tem que muitas ser vezes. treinado mesmo. Exato. Às vezes não É. cobra. Fala, eu quero só o procedimento de backup e history. Opa, tem mais 12 procedimentos de sistema, cadê os outros, sabe? Então, assim, eu sempre tento colocar isso como uma premissa mesmo, principalmente quando é uma consultoria, está contratando uma consultoria para fazer uma validação de um sistema, né? Então, como que ele vai conduzir a manutenção desse sistema ao longo do ciclo de vida? Ele precisa ser treinado, né? A gente vai fazer a Sim, e validação. depois, E né? E depois, depois. justamente, então E depois que aquele relatório estiver pronto, acabou? Não, não acabou, aí né? é contínuo, né? É contínuo. Então, Por isso, de novo, né? Que acho que tá tão amarradinho hoje, é só seguir, né? é só seguir. Ciclo de vida é um conceito tão perfeitinho também, quer dizer, desde a concepção até que aquilo se torna obsoleto. Então, é a vida inteira, né? Do berço ao túmulo, Sim, né? sim. E é muito, muito legal quando a gente consegue colocar isso em prática de fato. Então, acho que se todo mundo parar para ler, para dar a relevância mesmo e deixar acontecer como tem que acontecer, a gente vai começar a ter, de fato, aquela qualidade que pode ser a nível internacional, mercado brasileiro, né? Conseguindo competir de igual para igual com os outros mercados. Então, eu acho que tem tudo Eu para ser uma acredito. chave, Eu para acredito ser uma chave que muito boa. nós estamos num caminho assim. As empresas do Brasil, elas já estão assim com um conhecimento bem avançado. Eu acho que assim também de uns 2 a 3 anos para cá aumentou muito as empresas aplicando os treinamentos, também por conta da atualização das normas, né? Então eu tenho visto que o movimento, né, aumentou em busca do conhecimento. E é isso, é o que você falou, não pode ter preguiça. Então, assim, se alguém aqui estiver assistindo a live e nem é da indústria farmacêutica ainda, porque sempre tem novatos, eu digo, você nunca vai parar de estudar, né? Como qualquer área, né? Mas tem áreas que você não precisa se empenhar tanto. E aqui é assim, É, a ler todos os farmacêutica é dias. dinâmica, né? É dinâmica, é rápida. Isso, Então, piscou o olho, perdeu. Tem que correr exatamente. atrás. Tem que estar dedicado e gostar, né? Então, se vocês, assim, não têm conhecimento, vem, né? A Glaucia aplica diversos treinamentos, tem uma empresa de treinamentos e tá sempre aí atualizando com
com as normas, se atualizando com os conteúdos. Ela aplica muito baseado em laboratório. Eu já tenho uns cursos mais baseados na parte de produção, validação de processo, limpeza, equipamentos e sistemas. Então, acho que não falta ferramentas para vocês, né? E assim, pode entrar E no meu oportunidades, né? oportunidades. E assim, eu tava dando uma olhada aqui no meu YouTube, parece que é pouco, mas eu acho que já tem umas 30 horas de live, tem bastante. Então faz uma Anaflix aí, uma Glossaflix, né, no YouTube. Depois eu vou deixar na descrição todos os seus contatos para que o pessoal siga. Eu também passo a minha para você. E assim, tem muito conteúdo gratuito para assistir, né? Tem. Olha, falando disso, eu me orgulho em sempre poder descrever isso para as pessoas, né? Tudo bem, você comprou um curso comigo, que ótimo, eu fico muito feliz. Mas eu sempre coloco, olha, tem mais 5 cursos gratuitos nessa área, tem o conteúdo no YouTube e tem de verdade. Eu tenho mais de 200 e poucos vídeos no Muito bom. YouTube. Tem bastante coisa assim bem técnica que está lá explicando, até ferramenta de qualidade, é como que faz o gráfico de Chicago lá no Minitab, eu tenho um passo a passo, vídeo simples, rápido, até um pouco assim caseiro, vamos dizer, porque eu nem editei, eu fui, fiz e coloquei, mas que dá para a pessoa, né, aproveitar, dá para a pessoa entender. Tem umas 2 horas e pouco, acho que são mais de 2, umas 3 horas, falando da 301, falando dessa questão. Tá tudo gratuito. Tem parte de laboratório mesmo, para o pessoal que precisa se aprimorar lá nos softwares, né? Que eles não são tão simples assim. Tem bastante coisa gratuita. Eu acho que é legal. Eu tento de verdade contribuir porque uma coisa puxa a outra, né? Então, quando a Com gente certeza. começa nessa piramidezinha, a gente vai vendo que é só uma pontinha do iceberg, né? Então, a gente vai estuda uma coisa e percebe que precisa estudar mais e mais e mais. E para mim esse é o motivador, né? Esse Sim, é o motivador, é não parar nunca de aprender e ainda ter muito mais para aprender. É muito joia. com certeza. Voltando só naquele ponto do Brasil e tal, esse alinhamento com o PIX, esse alinhamento, né? O Brasil hoje, membro participativo do ICH, isso foi essencial. A gente Sim. tem uma defasagem. Se a gente pega, eu falo isso nos meus cursos também, a gente tem uma defasagem, né? Validação já estava lá no ICH, muito bem explicada, 10 anos antes da gente ter a nossa primeira Primeira. DPF que falava que era necessário validar, porque era Sim, de 1994 e a gente, né, começou a ter a obrigatoriedade que depois teve que ser adiado o prazo, né, para a indústria poder se adequar. Já estávamos lá em 2005 tentando fazer é isso, pouco tempo. né? E então tem uma defasagem, né, do que já se fazia. Hoje a gente fala de quality by design, então desenvolvimento, quality by design, uma Uhum. sistemática com essa questão do planejamento experimental, que é um ponto crucial, né, para ter realmente um desenvolvimento que não é tentativa e erro, seja para o laboratório, seja para a produção, na parte de desenvolvimento de produto, né, o farmacotécnico e tal. Mas lá no ICH isso já estava, né, no ICH 8, 9, 11, há bastante tempo. E agora que a gente Que está tem. colocando isso de verdade. Análise de risco, gestão de risco, que é diferente de análise, né? Gestão do risco, que é bem melhor. Já tinha ICH descrevendo isso, então eu sou fã do ICH Sim, por conta, né, de ser assim uma coisa muito anterior às nossas preocupações aqui nacionais, sim. mas agora que a gente está alinhado, agora que a gente está caminhando junto, eu acho que só tem, né, só tem Só, futuro só mesmo. É futura. futuro, é É isso futuro. mesmo. Até o próprio Pix, né, liberou diversos guias aí, até do sistema computadorizado, integridade de dados, tá sempre trazendo, né? Então, quando a gente fala acabou, não, tem mais um Não, pouquinho. tem, tem algo melhor, tem algo mais aprofundado, né? Sim, Essa parte de perfil de usuários, né? Antes a gente deixava todo mundo fazer o que queria. isso já não é Então mais. hoje é o perfil,
cada um com seu acesso, rastreabilidade. Eu Isso. sou fã da indústria É, eu farmacêutica, também. porque a gente não encontra essa organização em outros lugares, né? Mas Não. é legal. Sim, Acho que perfeito. essa preocupação com a qualidade, olhando todos esses mínimos detalhes, é o que a gente precisa de fato, né? Sim, perfeito. E pessoal, se vocês precisarem de serviços também na área de validação, qualificação, sistemas computadorizados, a gente atua com essa prática, tá? Treinamentos também para essas áreas. E a Glaucia também, né, Glaucia? Você também atua com serviços. Isso, a Chroma Lab tem ali uma lista grande no site de treinamentos. A gente tem alguns cursos online, a gente tem treinamento em company, né? Então, vamos até o local ali da necessidade. E a gente está tendo sempre novos cursos implementados para atender novas necessidades. E fazemos também desenvolvimento, fazemos validação de método, né? Então, é a área complementar, É né? Você está complementar. preocupada com a validação de processo de limpeza, eu estou preocupada com o método que vai permitir a análise daquele resíduo na validação de limpeza ou que vai permitir que a gente possa ter, né, os diferentes pontos do processo avaliados da melhor maneira possível. E o desenvolvimento de método para controle de qualidade também, né? A validação e o desenvolvimento focado em controle de qualidade. Então, se vocês precisarem de contato para a parte de laboratório, pode contar com a Glaucia. Eu vou deixar o contatinho dela aqui para vocês, que a gente virou parceira agora de negócios, né, Glaucia? Com certeza. Olha, eu vou falar aqui ao vivo, né? Quer dizer, para todo mundo ouvir que teve uma pessoa que me procurou para falar de validação de sistema, e na verdade eu já vou passar para você, que é um sistema de Obrigada. laboratório, Uhum. né? É um sistema, é um software de HPLC, mas é sistema, né? Não, a gente Então faz a a gente validação faz junto, faz, né? A com gente faz certeza. junto. Com certeza, obrigada. E do contrário, parecendo coisas, a gente vai indicar, né? Quero agradecer essa live. Foi muito bom conversar com você hoje, trocar essa figurinha, né? Tanto conhecimento. Para mim, realmente foi uma honra falar com uma pessoa tão conhecedora, não só de mercado, mas uma pessoa super estudiosa, tá sempre aí aplicando treinamentos, né? Coordenadora. Então, assim. Para mim, realmente foi muito bom, né, essa troca. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e estou aí à disposição. Qualquer coisa a gente volta, defende o nosso tema aí para poder trazer mais informações e para poder despertar mais pessoas para essa área que é tão gratificante, né? Com certeza. Está Quem sabe a gente relacionado com a saúde, então é importante. não monta um curso Precisamos assim, falar. né? A gente pode tentar até pensar aí, pessoal, dá um spoiler aí. Se vocês quiserem um curso de produção com laboratório, a gente pode pensar em algo. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu? Obrigado pelo Obrigada. convite, obrigado pelos minutos aqui da discussão. Foi muito bom. Um abraço. Pessoal, ó, estou à disposição, tá bom? Qualquer coisa me procurem. É só procurar a Cromval Lab aí nas redes sociais e vocês vão me encontrar. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.